Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 10 de novembro, a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas 16, do 1 até o 8. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isto que ouço ao teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para acabar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba na sua casa quando eu for afastado da administração. Então chamou a cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e quanto tu deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seu negócio que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui nós temos duas opções, dois caminhos. Primeiro, é um caminho que nós podemos olhar para nós mesmos e ver se realmente nós estamos levando uma vida de idoneidade, que nós somos corretos, honestos. E também nós podemos entender isso como aqueles que têm a responsabilidade de administrar os bens de Cristo, que é a sua igreja. Então nós podemos também levar para aquela questão de que padres que estão administrando erradamente os bens de Cristo, e não só os bens físicos, mas os bens espirituais também, que estão levando pessoas a apostatar da fé, a viver uma fé que não é católica integralmente, mas uma fé que já está modificada. Esses um dia pagarão a sua conta, porque é isso que a palavra de Deus nos diz claramente. Sejamos corretos, honestos. Tudo que é nosso e tudo que é dos outros é dos outros. Finaliza Jesus falando que aqueles que são filhos das trevas, que fazem coisas erradas, esses são mais espertos nos negócios. E essa é uma grande verdade. Quantas vezes você já escutou as pessoas falando: passei o outro para trás, não sei o que, e conta vantagem disso? Isso é totalmente imoral e errado perante a palavra de Deus. É pecado. Então vamos ao assunto que tem sido muito questionado desde que o dicastério da doutrina da fé soltou aquela instrução a respeito das pessoas trans, de batizar, de aceitar como padrinho, e biologicamente é impossível. Vamos lá. O cardeal Miller adverte que as últimas declarações da doutrina da fé abrem a porta ao mal entendido, ou seja, ele se levantou aqui para falar contra as coisas erradas. Ele que já foi prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, então ele sabe muito bem que agora o Tuti Fernandes é um herege, que ele mesmo falou que era,
Então, o cardeal Miller está levantando a voz contra essas coisas erradas que estão acontecendo. O cardeal Miller, ex-prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, enviou uma carta contundente e a alguns meios de comunicação após o último documento publicado pelo dicastério, agora dirigido por Victor Manuel Fernandes. Túcio Fernandes emitiu um documento com a assinatura do Papa, as questões colocadas por um bispo brasileiro, que é Dom José Negri, que é bispo do Frei Gilson ali. A questão aqui também é que a Amoris Letícia foi a mesma coisa. Túcio escreveu, Papa assinou. Nessa declaração, o Vaticano abre a porta para que transexuais e pares do mesmo sexo sejam padrinhos em batismo e testemunhas em casamentos. Noutras questões controversas que contradizem o magistério e o próprio catecismo, o Vaticano deixa à livre interpretação pastoral a tomada da decisão apropriada. Diante desse novo documento, interpretado por muito como mais um que, longe de esclarecer dúvidas, semeia mais confusão e preocupação, o cardeal Miller enviou ao Info Vaticana, que é onde eu estou lendo a notícia, uma carta para esclarecer alguns pontos que oferecemos na íntegra. Esclarecimentos sobre as respostas à pergunta do bispo Negri pelo cardeal Gerard Miller. A tarefa do magistério romano, quer diretamente do Papa, quer através do seu dicastério para a doutrina da fé, é preservar fielmente a verdade da revelação divina. É instituída por Cristo e atua no Espírito Santo para proteger os fiéis católicos de todas as heresias que põem em perigo a salvação de toda confusão em matéria de doutrina e de vida moral. Isso aqui está na Lumen Gentium, que é 1823. A resposta do dicastério a diversas perguntas de um bispo brasileiro. Recordam, por lado, verdades de fé bem conhecidas, mas por outro também abrem a porta para o mal-entendido, que há espaço pela coexistência do pecado e da graça na Igreja de Deus. O batismo é a porta para uma nova vida em Cristo. O Filho de Deus, nosso Salvador e cabeça da Igreja, que é seu corpo, instituiu o sacramento do batismo para que todas as pessoas possam alcançar a vida eterna através da fé em Cristo e de uma vida de seguimento a Ele. O amor incondicional de Deus liberta o homem do reino mortal do pecado, que mergulha na desgraça e o separa de Deus, fonte de vida. Então, a simples metáfora que a igreja não é uma alfândega, que supostamente significa que o caráter de Cristo não pode ser medido burocraticamente pela letra da lei, tem seus limites quando se trata da graça que nos leva a uma vida nova. Além do pecado, e isso leva à morte, o apóstolo Paulo diz que antes de chegarmos à fé em Cristo, éramos todos escravos do pecado, mas agora através do batismo em nome de Cristo, Filho de Deus, ungido do Espírito Santo, tornamos-nos obedientes de coração ao ensino do qual fomos entregues. Portanto, não devemos pecar, porque não somos mais aqueles que seguem a lei, pois estamos sujeitos à graça, mas não podemos pecar, porque estamos sujeitos à graça. Portanto, não deixem que o pecado domine seu corpo mortal, nem obedeçam aos seus desejos mais do que os homens que passaram da morte para a vida. Romanos 6, 12. A questão aqui, meus irmãos, é a condição. A condição trans, ela é uma condição contrária à forma que Deus criou. Daí, como que uma pessoa que vive dessa forma pode ser batizado? Porque se ela se converte, ela volta a ser quem ela era. Então daí não existe batismo para quem tem essa condição. Justamente porque se converte, ela deixa essa condição. Se ela permanece nessa condição, acontece que ela não deixou. Então não tem como ser batizado. Na ordem eclesiástica mais antiga, escrita em Roma, estão estabelecidos critérios de admissão ou rejeição, ou mesmo simplesmente deferimento ao catecumenato, à recepção do batismo, e exigem que todas as profissões duvidosas, associações legais e comportamento imorais que contradizem
à vida da graça do batismo devem ser renunciadas. São Tomás de Aquino, louvadamente citado pelas respostas do dicastério, dá uma resposta com duas nuances à questão de saber se os pecadores podem ser batizados. Certamente, aqueles pecadores que pecaram pessoalmente no passado e estavam sobre a lei, sob o poder do pecado de Adão, isto é, o pecado original, podem ser batizados, porque o batismo é instituído para o perdão dos pecados que Cristo adquiriu para nós através de sua morte na cruz. Contudo, aqueles que são pecadores, porque vêm ao batismo com a intenção de continuar a pecar, e assim resistir à santa vontade de Deus, não podem ser batizados. Isto é verdade, não só pela contradição interna da graça de Deus, mas para conosco e do nosso pecado contra Deus, mas também por causa do falso testemunho externo que mina a credibilidade do anúncio da igreja, porque os sacramentos são sinais da graça que transmitem. Na armadilha da terminologia transhumanista. É confuso e prejudicial que o magistério envolva na terminologia de uma antropologia niilista e ateísta e assim pareça dar ao seu falso conteúdo o estatuto de opinião teológica legítima na igreja. Não lestes, diz Jesus aos fariseus, que queriam armar-lhe uma armadilha que no princípio o Criador criou o homem e a mulher? Na verdade, não existem pessoas trans ou homo na ordem da natureza da criatura, nem na graça da nova aliança em Cristo, na lógica do Criador do homem e do mundo. Dois sexos são suficientes para garantir a continuidade da existência da humanidade e para permitir que as crianças floresçam na comunidade familiar com pai e mãe. Pessoa, como sabe todo filósofo e teólogo, é o homem que na sua individualidade espiritual e moral, que o relaciona diretamente com Deus, seu Criador e Redentor. No entanto, cada pessoa humana existe na natureza espiritual física, e especificamente como homem ou mulher através do ato da criação de Deus, que os criou. Na sua parábola da bondade eterna e do seu amor trino. E assim, como foi criado, Deus ressuscitará todo ser humano em seu corpo, feminino ou masculino, sem se irritar com aqueles que mutilaram ou que, confundidos pela falsa propaganda, foram deliberadamente enganados de sua identidade masculina ou feminina. O transhumanismo, em todas as suas variantes, é uma ficção diabólica e um pecado contra a dignidade pessoal dos seres humanos, mesmo que seja encoberto na forma do transexualismo, em termos de terminologia como redesignação de gênero autodeterminada. Para a doutrina e a prática, a Igreja Romana estipula claramente: a prostituta, o fornicador, o mutilador e qualquer outra pessoa que fizer algo que não seja dito será rejeitado. Agora entramos na sã doutrina. O motivo pessoal que quer que os pecadores violam o sexo e o 9º mandamento do Decálogo sejam tratados com a maior mansidão e compreensão possível só é digno de louvor enquanto o pastor não enganar o seu paciente sobre a seriedade da sua doença como se fosse um mal médico, mas apenas se o bom pastor brinca mais com o céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Aqui devemos também fazer uma distinção fundamental entre o sacramento do batismo, que apaga todos os pecados anteriores e nos dá o caráter permanente de sermos incorporados ao corpo de Cristo, e o sacramento repetível da penitência, através do qual os pecados são perdoados que cometemos após o batismo. De acordo com o cuidado da Igreja pela salvação, é sempre justo que possa e deva ser batizada uma criança cuja educação católica possa ser garantida pelos responsáveis, especialmente através de uma vida exemplar. Contudo, a Igreja não pode deixar dúvidas sobre o direito natural da criança de crescer
com os seus pais biológicos ou, em caso de emergência, com seus pais adotivos, que moral e legitimamente ocupam o seu lugar. Qualquer forma de barriga de aluguel ou produção de uma criança em laboratório para satisfazer desejos egoístas é, do ponto de vista católico, uma grande violação da dignidade pessoal de um ser humano a quem Deus ordena física e espiritualmente através da sua própria mãe e pai para chamá-lo para ser filho de Deus na vida eterna. Porque Deus só edifica através da igreja da fé correta. Em conexão com o sínodo sobre a sinodalidade, foi frequentemente usada a formulação bíblica: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. O que se entende no último livro da Sagrada Escritura é a fidelidade à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo. O autor da tradição apostólica de Roma, dos apóstolos Pedro e Paulo, está convencido de que a edificação da igreja se consegue com a aceitação da fé reta. Ele conclui seu trabalho com palavras que vale a pena considerar: pois se todos ouvirem a tradição apostólica, segui-la e observá-la, nenhum herege ou qualquer outra pessoa será capaz de nos desencaminhar. Pois muitas heresias surgiram porque os governantes, bispos, não queriam ser ensinados sobre os ensinamentos dos apóstolos, mas agiram de acordo com seu próprio critério e não como era conveniente. Se esquecemos alguma coisa, amados, Deus revelará àqueles que são dignos. Na verdade, Ele orienta a igreja a chegar ao refúgio do seu descanso. Traditio Apostólica 43. Na realidade, podem até querer mudar, deturpar ou aceitar coisas diferentes do que Deus nos deixou. Mas a verdade revelada é imutável. E é isso o que o cardeal Gerard Miller escreve aqui nessa carta-resposta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!